falar sobre o Rony e também sobre o Arias. O Arias no Palmeiras, né? O Arias, que é jogador do Fluminense, o Flusão já falou, né, que não negociaria esse jogador com nenhum clube aqui do futebol brasileiro, mas sabemos, né, que tudo isso pode mudar, né? E ao que tudo indica mesmo, né, esta negociação poderia acontecer. E que, em teoria, ela só não está acontecendo no momento por causa do Rony, que está teimando. Eu não vou sair, vou ficar aqui e assim por diante. Olha, gente, essa situação é muito polêmica, né? Muito complicada. Eu vou tentar opinar sobre o assunto aqui, tentando me controlar, porque, olha só, eu não consigo admitir. Não posso admitir que um jogador que foi colocado ali, né? Foi alçado à condição de estrela, sem ser. Foi alçado à condição de craque, sem ser um craque, né? Um jogador que foi um dos mais, assim, um jogador um dos mais bem construídos por um clube de futebol e por uma equipe de futebol aqui no futebol brasileiro, um dos mais bem construídos. A construção do que é o Rony hoje, feita pelo Palmeiras, ela é tão absurda na medida que a gente olha para o que o Rony é de verdade. O que ele é como jogador. O que eu estou explicando aqui para vocês é o seguinte. O olhar que o mundo tem para o Rony, né, como jogador que pode ser muito interessante, isto ocorre em virtude daquilo que o Palmeiras fez pelo Rony. Isso não quer, de forma nenhuma, diminuir aquilo que ele fez para o Palmeiras. A importância dele para o Palmeiras, claramente, né? Porque de fato foi muito importante em vários momentos, mas ele nunca fez quaisquer coisas de graça para o Palmeiras. Sempre foi muito bem pago. Então tá tudo muito, muito pago, né? Claro que há jogadores que recebem muito e que não fazem a sua obrigação, não fazem aquilo que se espera deles. Mas a gente tá tão acostumado com isso no futebol brasileiro, com o jogador que ganha muito bem e que não entrega, que quando o jogador ele entrega, a gente acha que ele está fazendo muito mais do que ele deveria. Não, ele está fazendo o que é obrigação dele, porque ele é muito bem pago para isso. Ok? Pelo que é o Rony como jogador, né? Ele ganha algo estratosférico, ele ganha muita coisa. Qual é o problema dele hoje? Ele não quer sair. Agora fala, por exemplo, em saída para o exterior, até porque ele sabe que a questão não é sair. A questão é que ele faz questão, né, de ganhar aquilo que ele ganha no Palmeiras. Daí a razão pela qual ele até está falando um pouco mais agora de ir para o exterior, né? Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que o Rony foi importante em alguns momentos para o Palmeiras, por certo que sim, e ganhou muito bem para isso. Se nós olharmos para as duas últimas temporadas, principalmente a última temporada do Rony, a gente vai perceber que em nenhum momento o Palmeiras diminuiu em um centavo o altíssimo salário que ele recebia. No entanto, ao não entregar nessa última temporada, ganhando o que ele continuava a ganhar, já equilibrou aquilo que ele fez de muito bom para o Palmeiras. Não bastasse isso, está faltando gentileza, generosidade, reconhecimento e agradecimento do Rony para com o Verdão. Porque ele jamais seria o que ele é se não fosse o Palmeiras. Josa, de novo, mas ele foi importante, mas ele foi muito bem pago. Entende? Então, e tá sobrando burrice para o Rony e também para o seu staff, porque se ficar bancando, pisando, enfim, teimando e ficar no Palmeiras, não terá ambiente no Verdão, a torcida não vai suportá-lo, e o próprio o técnico, né, que foi também muito responsável por isso, né, de certa forma, que bancou, né, o impediu de ser negociado em alguns momentos, tal, até com o técnico Abel, ele pode ter problemas a partir de agora. Né? Então chega a ser burrice. E um outro ponto bastante interessante sobre o Rony é aquele que tem a ver com o jogador que é repatriado e que muitas vezes ganhava muito dinheiro no futebol europeu, no caso do Hulk, lá no chinês, e que quando vem para o futebol brasileiro, diminui muito, muito aquilo que ele pede, às vezes nem tanto, mas na maior parte das vezes é o que acontece, porque o jogador sabe que não pertence mais naquela realidade, que ele mudou a realidade dele, ele tem que passar a ganhar de acordo com a nova realidade. Então, isso é uma compreensão básica de todo profissional. Por que o Rony, ao pensar em ir para o Fluminense, ele não quer abaixar de forma nenhuma o que ele ganha, o que complica muito a ida dele para o Fluminense e a negociação com Arias?
Porque o Rony acha que ele é Messi. Ele acha que ele é craque. Ele não é. Ele é um jogador um pouquinho acima do comum. Ele é um jogador que foi importante para o Palmeiras, por certo que sim, de novo, né? Mas o Palmeiras ajeitou um esquema tático muito para o Rony, né? O Palmeiras jogou muito em prol de um jogador como o Rony. E quando o Palmeiras estava funcionando muito bem, esse Rony era um jogador peça-chave do esquema que funcionava muito bem. Quando esse esquema parou de funcionar, o Rony não ajudou em nada o Palmeiras. E o Rony parou de funcionar. E aí o Rony foi, né, em 2024, notadamente, uma grande decepção, porque foi um momento em que o Palmeiras não conseguiu jogar. Em 2023 já foi a mesma coisa também. Em 2024 acentuou, né, a baixa na qualidade do seu jogo. Então o que acontece? Ele não entende, mesmo com essas duas últimas temporadas, notadamente a última, ele não entende que o que ele conseguiu jogar no Palmeiras num certo momento foi fruto de uma situação de contexto, uma situação circunstancial, de esquema tático, que favoreceu e também ajudou a construir esse jogo dele. Então ele é, portanto, um jogador limitado, que precisa muito desse esquema funcionando muito bem para que ele consiga entregar. Porque ele não é esse jogador nota 10 que ele pensa. Ele pode ser um jogador nota 5,5, nota 6. E o salário que ele deveria receber era um salário, de acordo com isso, uns 300 mil. Seria um salário absurdo para um jogador como o Rony, que corre muito, tá? Muito mesmo. Né? Enfim. No entanto, quando ele não quer baixar o pedido em nada no Fluminense, é porque ele não tem essa compreensão. Mesmo com ele não jogando bem nas últimas duas temporadas, ele continua achando que ele é muito melhor do que ele é. Como um jogador que certamente falta neurônios, né? Porque não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo que se ele ficar no Palmeiras ele pode se dar muito mal. Não está entendendo nada. Como um jogador desse, gente, né? Consegue acreditar que ele é o que ele não é. Né? Podemos, se o Rony tivesse um mínimo de inteligência, né? Poderíamos argumentar aqui que, de fato, é possível, uma hipótese, né? Que ele não quer ir para esses clubes aí, ele está fazendo esse pedido todo porque ele não quer ir para o Fluminense, não quer ir para... porque ele sabe que lá ele não vai jogar o que ele não jogou no Palmeiras na última temporada, não jogou na penúltima, né? E que talvez ele não jogue nunca mais. Talvez ele tenha esse entendimento disso. E é por isso que ele está batendo o pé para não sair. Mas essa hipótese só seria sustentável se o Rony fosse uma pessoa inteligente. Ele não é. Não é. Dentro de campo não é, como jogador. E como pessoa também está mostrando que não é, pelas atitudes que ele está tomando agora. Agora, por tudo que o Palmeiras fez por ele, tudo, o Palmeiras fez o mundo entender que ele é uma coisa que ele não é. O Palmeiras fez até mesmo ele entender que ele é algo que ele não é. Por tudo que o Palmeiras fez com ele, inclusive os salários que o Palmeiras pagou para ele até hoje, ele deveria ter um pouco mais de gentileza, generosidade e agradecimento ao Palmeiras. E o que me revolta é justamente o fato de que um jogador desse, que é um jogador um pouquinho acima do comum, sendo generoso, né? Depois de tudo que o Palmeiras fez por ele, ele tem essa atitude patética. Ainda por cima, atrapalhando a contratação de um jogador que seria vital para o Palmeiras. É inaceitável o negócio desse. É inaceitável, gente. Completamente inaceitável. O Abel tem culpa disso, né? A gestão do Palmeiras tem muita culpa disso também. E o Rony, claramente, tem muito mais culpa do que todo mundo. De qualquer maneira, precisamos entender o seguinte. O Palmeiras pode cometer erros, mas o Palmeiras está mudando nessa questão de olhar para o mercado. Porque o Palmeiras está tentando o Andréas. Josa, não contratou ainda, mas está olhando para o Andréas. Contratou o Paulinho, contratou o Facundo e está agora olhando para o Arias. Pensando no Vicha-Sante do Grêmio, olha a diferença do que era alguma temporada atrás. Né? E o Arias, certamente, se o Palmeiras contratar, para mim é um jogador espetacular. Tá? Um dos melhores meias atuando no futebol brasileiro, fácil. Claramente que farei um vídeo sobre isso. Né? Agora, de cara, né, deixando claro aqui, né, se o Palmeiras de fato vai atrás de um jogador desse, porque o Arias, gente, é um jogador, e eu acho muito importante isso, um clube grande tem que buscar jogador de personalidade, personalidade sobretudo dentro de campo, futebolística. O Arias é um jogador que quando o Fluminense estava sobrando, ele era um dos caras, né, o cara que jogava muito.
Quando o Fluminense parou de sobrar e passou a jogar mal, o Arias continua a ser um grande jogador no Fluminense. Tá? É de muita qualidade, é um motorzinho, é um condutor de bola com eficiência, um jogador que nunca se cansa, né? Jogador realmente importante para encorpar time. E o Palmeiras precisa de jogadores que encorpem a equipe neste momento. Então seria realmente algo bem interessante. Agora, o olhar do Palmeiras, olha gente, vamos elogiar, né? Tá bem legal neste momento, tá? Precisa de outros jogadores, precisa de centroavante. Vai ter uma parte 2 de centroavante aqui que eu vou fazer para o Verdão, né? Que vou lançar na segunda-feira. Né, já tem aí a parte 1, né, dos centroavantes para o Palmeiras, né? Que eu indiquei 9, né? Ali o Lucero não era um que eu estava indicando, eu estava indicando 9 que eram alternativas para o Lucero, mas você vai encontrar 10 centroavantes para o Palmeiras, alguma coisa assim. Você vai encontrar. Então é isso, gente. Eu acho lamentável essa atitude do Rony, mas ao mesmo tempo, assim, se o Palmeiras não conseguir contratar o Arias por causa do Rony, ainda acho que o Palmeiras pode e deve, né, intensificar ações para contratá-lo a despeito do Rony. Tá? Né? O Fluminense vai querer muito mais dinheiro, mas sinceramente tem que avaliar se não vale a pena, porque é um baita jogador e profundamente adaptado ao contexto do futebol brasileiro. É isso, meus amigos. Ó, se gostou da análise, deixa um like, deixa um comentário, pode criticar, elogiar se for o caso, mas criticar eu gosto muito que você critica aqui para eu crescer, né? Se você puder e tiver condição, mande um Pix para dar uma força aqui para o canal de qualquer valor. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras, ao longo de 2024 e neste começo de 2025. Muito obrigado.